Para todos sempre seja louvado o nome de Jesus Cristo. Olá, meus amigos, tudo bem? Estamos juntos novamente para estudarmos sobre o tópico Sinais da Volta de Cristo. Eu sou o Bispo Antônio Oliveira, falo aqui de Maputo, Moçambique, de maneira que na ministração anterior nós falamos com referência aos sinais de Mateus 24, nós mencionamos sobre alguns falsos cristos, né? E esses falsos cristos que evidentemente apareceram na história, e agora nós continuaremos falando a respeito desses falsos cristos, né, trazendo algumas outras informações. Por exemplo, no ano 132 apareceu Simão Bar Koba, o filho da estrela. Foi um judeu que comandou a terceira revolta judaica contra o Império Romano, ocorrida de 132 a 135 da nossa era cristã. Ele também se dizia o Messias. Já no ano 440 apareceu Moisés de Creta, na Grécia, né? De acordo com o Talmud, o Moisés seria esperado em 440 da nossa era cristã. Nesta época surge um novo candidato, né, em Creta, e ele denominou-se como Moisés e prometeu liderar o seu povo, levando de volta a Palestina. Já no ano 684 apareceu Abu Isa da Pérsia. Acreditava que era o único dos 5 arautos de Deus, anunciando a iminente chegada do Messias. Seus seguidores achavam que ele iria voltar depois da sua morte e trazer assim o fim dos tempos. No ano 1666 apareceu Sabbatai Zev. Foi um rabino cabalista que dizia ser o tão esperado Messias dos judeus. Com a idade de 40 anos, foi forçada pelo sultão otomano Mehmed IV a se converter ao Islã. No ano de 1954, apareceu o reverendo Moon, né? Sun Myung Moon, de nacionalidade coreana. Seu nome significa Lua do Dragão Brilhante. Veja que lua é o símbolo das trevas e dragão é o próprio símbolo de Satanás. E brilhante era uma condição dada a Lúcifer, conforme Isaías capítulo 28, versículo 14. Ele foi o fundador da Igreja da Unificação. Moon nasceu em uma cidade que hoje pertence à Coreia do Norte. E ele fundou o movimento religioso em 1954, depois de sobreviver à Guerra da Coreia. Chegou a levar pastores brasileiros para o Uruguai com a finalidade de ouvi-lo. E o próprio pastor Manuel Ferreira, né, que na época era líder máximo do Conselho de Pastores do Brasil, das Assembleias de Deus, chegou a estar com ele naquela ocasião. Em seu livro, Princípio Divino, do reverendo Moon, nós encontramos diversas heresias e aberrações que ele ensinava, e assim tem milhares de seguidores no mundo inteiro. No estado do Mato Grosso do Sul, no Brasil, na região de Bonito, ele comprou quase que um município inteiro. Porém, a Polícia Federal ela interveio, né, com algumas afirmações e assim o reverendo Moon ele dizia que ele era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Veja bem. Outra afirmação que ele fazia é que ele era o novo Salvador, vindo da Coreia para o mundo. Outra afirmação que ele fazia é que Jesus Cristo deveria se casar e ter filhos. E como não aconteceu, ele iria completar a obra inacabada de Cristo. Ele dizia isso nos seus escritos, né? Há livros escritos com essas afirmações.
Ele afirmou que ele foi aos céus e falou com todos os personagens mencionados na Bíblia, de forma que ele registrou nos seus livros aquilo que ele ouviu diretamente da fonte. Diferentemente com os escritores com todos os escritores da Bíblia, né? Ele caminhava na via do engano. Ele afirmou também que um dos seus livros, que Eva teve relações sexuais com Satanás e por esse motivo, por consequência disso, toda a humanidade é filha do diabo. Seus escritos também afirmam que os novos convertidos deveriam receber o sangue de Mun. Exatamente isso. Ele chega a afirmar isso nos seus escritos, para que assim esses novos convertidos possam receber a salvação, que era feita da seguinte forma, né? Nos casamentos coletivos, escolhidos os pares exclusivamente pelo reverendo Mun, os noivos faziam um brinde e bebiam um vinho onde era misturado o sangue de Mun e da sua mulher. E depois o casal realizavam 3 relações sexuais. Esse era o ritual. No dia 14 de junho de 2004, no Capitólio americano de Washington, Mun fez a seguinte declaração. Preste bem atenção. No contexto da providência dos céus, sou embaixador de Deus, enviado à terra com sua plena autoridade. Sou enviado para realizar sua ordem de salvar os 6 bilhões de habitantes do mundo, restaurando-os para o céu com a bondade original em que eles foram criados. Reverendo Mun, 14 de junho de 2014. Ele declarou isso. A origem da seita, ela está relacionada com a crença de que Mun, aos 16 anos de idade, encontrou-se com Jesus, que teria inspirado a desenvolver uma doutrina que defendesse o trabalho e o fortalecimento do casamento. E também, assim, o fortalecimento da família, com princípios fundamentais do ser humano, do próprio ser humano. Ele pregava novas interpretações das lições bíblicas e, segundo a teologia do monismo, Jesus não completou a obra da salvação, que só seria concretizada através do casamento e, dessa maneira, através da constituição de uma família perfeita. Então, leia que ele prega a teoria do monismo. De acordo com a teologia do monismo, o destino final dos homens é serem casados e terem uma família perfeita. Isso, porém, não pode atualmente ser realizado por Jesus Cristo. Como não foi realizado por Jesus Cristo, ele diz que Jesus falhou e assim Jesus não executou a sua obra completa de salvação. No entanto, como comenta Bijon Ted, né, uma nova era teve início em 1980. Naquele tempo, a profecia sobre as bodas do Cordeiro, que se encontra no capítulo 19 do Apocalipse, cumpre-se. Assim, o Senhor é o segundo Senhor do Advento e sua esposa torna-se os verdadeiros pais dos homens. É o que eles afirmavam. Então, esses Messias irá estabelecer a família perfeita, tarefa que Jesus nunca completou. Outras famílias perfeitas serão formadas, as quais irão formar uma sociedade perfeita que se expandirá por todo o mundo. Então, segundo o site de Huffington Post, a igreja ganhou notoriedade de forma
que nas décadas de 1970 e 1980, por realizar casamentos em massa de milhares de fiéis, muitas vezes de diferentes países, em que Moon ele combinava na tentativa de conseguir aí um mundo religioso multicultural. E dessa maneira a seita estaria presente em mais de 120 países e teria, segundo seus seguidores, mais de 5 milhões de fiéis no mundo todo. No Brasil, a igreja ela tem forte presença no estado do Mato Grosso do Sul. Foi ali investigada em 2002, né, por lavagem de dinheiro, e assim a Igreja da Unificação do Reverendo Moon, através da Associação das Famílias para a Unificação e a Paz Mundial, instalou-se nos anos 90 em uma área situada em municípios do sudeste, ou melhor, do sudoeste do Mato Grosso do Sul, né? Chegando a ter um total de 16 fazendas. E um dos projetos mais conhecidos é a Fazenda New Hope, de 22 mil hectares. A igreja também investe em esporte, sim. Ela possui 6 times de futebol, sendo 2 no Brasil. No caso, o Atlético de Sorocaba, né, em São Paulo, e o CENE de Campo Grande, em Mato Grosso do Sul. O movimento foi acusado pelo Ministério Público Federal brasileiro de lavagem de dinheiro, né? Foi investigado e foi acusado, e também ameaça à soberania nacional. Críticos acusam o grupo de lavagem cerebral, messianismo, de antissemitismo, de tráfico de arma e até de abuso sexual de mulheres que entram na seita. Segundo a agência sul-coreana Yonhap, por causa de uma pneumonia, ele foi internado 2 vezes em um hospital que pertencia à própria igreja, perto da sua casa em Gapyeong, no nordeste de Seul. No dia 2 de setembro de 2012, morreu, portanto, o reverendo Moon, aos 92 anos de idade, líder da Igreja da Unificação. No ano de 1970, Marshall Appleyter apareceu também como um falso profeta. No ano de 1973, Rael. Em 1978, Mohamed Ali Akka. Eu disse falso profeta, mas na verdade são falsos cristos, né? Ele se tentou matar o Papa João Paulo II em maio de 1978. Quando foi julgado pela corte italiana, ele declarou que ele estava em uma missão divina e que ele era o próprio Cristo ressurreto. Depois o Papa o perdoou, cumpriu então a pena assim, e ele está na Turquia. No ano de 1978, Jim Jones, fundador da igreja Templo dos Povos nos Estados Unidos, ele se dizia o Messias, o Cristo reencarnado. Era um adepto de cura pela fé e via a si mesmo como um profeta capaz de realizar milagres e com dom de clarividência. No final dos anos 60, Jones já descrevia o cristianismo como uma religião fabulosa e recusava a validade dos seus próprios dogmas, né? E o resultado de tudo isso foi que ele levou à morte mais de 900 pessoas no meio de uma selva sul-americana. A fidelidade em relação a ele não se discutia e eram frequentes as denúncias entre familiares como prova de lealdade. Ele era absolutamente radical nesse sentido. Não podia se opinar acerca das regras
e o suicídio de Johnstown, na Guiana, em 18 de novembro de 1978, Jim Jones morreu com um tiro na cabeça. Não se sabe até hoje se ele se suicidou ou se foi morto. Ele não tomou veneno. Naquele episódio, os pais davam veneno para os seus filhos e depois tomavam veneno e assim se suicidavam, né? No ano de 1982 aparece então Henri Cristo. Não fiquem apreensivos, porque no Brasil nós também temos os falsos cristos, né? Então Henri Cristo de Curitiba, no Paraná, na verdade ele é catarinense, fez um registro falso chamando-se de Henri Cristo, e depois um juiz de Curitiba mandou cancelar esse registro, né? E assim ele foi processado, e ele tem um nome próprio, evidentemente. Ele pegou as iniciais que Pôncio Pilatos mandou encravar na cruz de Jesus e colocou ali o seu próprio nome. Então, este homem constantemente está na mídia. Foi reportagem de capa da revista Isto É, e ele afirma ser a reencarnação de diversos personagens da Bíblia. E hoje ele declara que é a reencarnação do próprio Jesus Cristo. E a sua missão é salvar a humanidade. No ano de 1986, nós temos então o personagem José Luiz de Jesus Miranda, que se chama doutor, né? Folhetos de divulgação institucional dão conta da sua foto e está escrito: Jesus Cristo Homem, apresenta ao mundo o verdadeiro evangelho, benefícios do novo pacto. 2000 anos de engano, Cristo trouxe ao mundo um novo pacto. Tira o primeiro, a lei, e estabeleça o segundo, a graça, conforme está revelado em Hebreus capítulo 10, versículo 9. Mas a religião, ao ocultar esta verdade, ocultou também os benefícios desse pacto. É o que está escrito nesse folheto. Um outro folheto também de divulgação institucional aparece a sua foto com o número 666. Jesus já regressou, está nele. Tem uma filial em Arujá, no estado de São Paulo, no Brasil. Aceita, crescendo em graça, de Porto Rico, fundada pelo porto-riquenho Dr. José Luiz de Jesus Miranda, de 65 anos de idade, é chamado de pai e que se autodenomina Jesus Cristo Homem. Miranda afirma ser o único no mundo que apresenta a verdade do Evangelho da incircuncisão, e concluiu dizendo que se a Bíblia é verdade, então ele é o Senhor. Aceita, diz, manter reuniões em 11 estados brasileiros, segundo o jornal Interativo Gospel, de fevereiro de 2012. Todos, inclusive as crianças, tatuam o número 666 em honra ao seu Cristo, o Dr. Miranda. Eles adotam uma contagem diária, regressiva, ou melhor dizendo, adotava, né? De maneira que em março de 2013 a marca estava em 489 dias. E eles criam que no término daquela contagem eles seriam transformados da mortalidade para a imortalidade e governariam o mundo com o seu Deus, o Dr. Miranda. O prazo terminou em junho de 2014 e nada aconteceu, evidentemente. No ano de 1990, nós temos aí a figura de David Koresh. Após 51 dias de luta e negociações com o FBI, ateou fogo no galpão em que estavam reunidos. Morreram queimados Koresh e mais 73 pessoas. A coincidência mórbida, o dia 9 de abril, David Koresh, líder do grupo, era acusado pelo governo americano de posse ilegal de arma e também de maus tratos contra menores de idade.
reivindicando assim a reencarnação do próprio Jesus Cristo. Koresh, ele era um líder, né? Líder de uma das milícias de extrema-direita dos Estados Unidos. Em seus pronunciamentos, David Koresh dizia que tinha o direito tanto de se armar quanto de pregar a sua própria religião. O caso terminou-se em um dos episódios mais trágicos do governo do ex-presidente Bill Clinton. No dia 28 de fevereiro de 1993, agentes do Escritório de Álcool, Tabaco e Armas de Fogo dos Estados Unidos, a ATF, né, a sigla em inglês, tentaram invadir a fazenda dos davidianos, né, para prender Koresh. Na ação, 4 policiais morreram na troca de tiro. Nesse instante, então, começou o cerco à sede da seita. O Rancho do Apocalipse era o nome dela, e o FBI, assim, exigia a rendição de Koresh e de mais 120 seguidores que estavam amotinados na fazenda. No domingo de Páscoa, 52 dias depois do começo das negociações da rendição, agentes federais iniciaram a invasão. Tanques, carros, bombas de gás lacrimogêneo foram utilizados pelo FBI para acabar com o motim. No momento da invasão, um incêndio tomou conta da sede da fazenda e assim 80 pessoas, entre elas David Koresh, morreram. 17 crianças foram encontradas mortas. Então, era um dia 19 de abril, né? No ano de 1991 aparece então o Vissarion, outro falso Cristo. No ano de 1995, Shoko Asahara. No ano 2007, Maradona. Abril de 2007, o maradonismo, ele se autodeclarava Deus. E ele comemorava o nascimento, no dia 30 de outubro, do seu nascimento, então ele comemorava o seu aniversário com os seus seguidores. Apareceu também um tal de Rubem nas Filipinas. Esse homem, anualmente, ele se crucifica, sim, ele mete prego nas mãos e nos pés. Outro também chamado Ronaldo, no Brasil também, uma vez por ano ele se crucifica, né? E por fim, nós falamos aqui o próprio anticristo, né? Que será o último falso Cristo que aparecerá na história, o último Messias, esperado por todas as religiões. Mas, em relação ao anticristo, nós falaremos em uma ministração própria em relação a esse personagem que o mundo todo haverá de recebê-lo em pouco tempo. E assim, o Maitreya, né, como a nova era o chama, ele será o Messias de todas as religiões que estão esperando o seu Messias, né? O budismo está esperando o quinto Buda, os judeus estão esperando o seu Messias, o Krishna está esperando o Krishna, né? O islamismo está esperando o seu Maomé, assim todas as religiões estão esperando o seu Krishna, e esse Maitreya, né, esse anticristo, reúne todas as condições de um único Messias. Mas falaremos isso com mais propriedade. Que Deus abençoe grandemente. Não esqueça de dar um like nesse vídeo, não esqueça de compartilhar, não esqueça de se inscrever. Até a próxima e que Deus te abençoe grandemente. Em nome de Jesus. Amém.